Quanto custa para publicar um livro? Olá, eu sou a Laura Bacelar, do Escreva Seu Livro, e vou responder aquela pergunta essencial que é repetida aqui milhares de vezes. Quanto custa publicar um livro? O vídeo aqui não é super recente, tá? Então eu vou aproveitar as informações que a Laura falar para atualizar ele. Você que quer saber quanto custa fazer um livro, clique aqui, dê o seu curtir, inscreva-se no nosso Aproveita aí canal. para já deixar o like aqui no canal, tá? Já curte aí, já se inscreve, vire membro. Muito bem. Essa pergunta não é que a gente não queira responder, mas ela é mais ou menos equivalente a quanto custa um carro. Depende. Para qualquer pessoa que você faça a pergunta, a pessoa vai dizer: que tipo de carro? Com que uso? Um flex? Um diesel? Um carro para família? Dá pra ver que a Laura não é uma grande especialista em carro, né? Porque ela começou a definição de carro diferente do outro falando flex ou diesel. Te amo, Laura. Você é sensacional. Um carro, uma picape? Um carro de 1980? Um carro do ano? Entendeu? Varia, né? Varia. Não tem preço. E mesmo que você diga, eu quero um carro, sei lá, um Sport Utility do ano. Mesmo assim tem variação, não é verdade? Pode ser da Toyota, pode ser da Nissan, pode ser da Fiat. Varia. Agora a Laura acabou de calar minha boca, né? Citou várias marcas de carro, citou cap, citou um monte de coisa aí. Boa noite, né? Boa noite pro Bajo, boa noite pra Amanda, boa noite pra Malu, boa noite pro Kyo, boa noite pro Cosmo. Varia. Boa noite pro pessoal que tá no Instagram também acompanhando. É mais ou menos a mesma coisa. Varia horrivelmente. É por isso que ninguém quase diz, vai custar tanto. O que varia? Primeiro, o tamanho. Depende do número de páginas. Então, qualquer coisa que você vai fazer com o livro. Você vai mandar alguém fazer a preparação de texto, ler e mexer. Depende do número de páginas. Aqui a gente pode começar a falar, em comparação do carro com o livro, e o livro, ele também tem a variação de qualidade. Lucas, quanto melhor o meu livro, mais caro é de alguém trabalhar nele. Na verdade, pelo contrário, tá? Já vi muitos profissionais que avaliam o original para passar um preço de acordo com o quão ruim tá. Quão pior tiver, mais caro é de trabalhar naquele livro. Mas não é sobre isso. Quer dizer que se você quer um livro melhor, ele vai custar mais caro. Não tem preço a priori, tem preço por lauda. A mesma coisa, se você vai imprimir, depende do número de páginas, depende do número de exemplares. Tem algumas outras coisas que interferem também. Por exemplo, se você vai fazer um acabamento diferente na capa, se você vai pôr orelhas, se você vai usar um papel mais grossinho ou especial na capa, no miolo, você vai usar um papel mais amarelo, que é considerado mais elegante. Tudo varia. O que você vai usar de acabamento, o que você vai usar para embelezar ou não a sua obra. Isso aqui já é uma questão bem relevante, tá? Aí nas redes sociais, eu ando fazendo vídeo. Alguns saíram, outros ainda não. Sobre se o escritor brasileiro realmente precisa de um livro com muitos acabamentos especiais para entender esse livro. Eu acho que a galera tá querendo puxar a foice pro próprio pé. Começa a fazer livro com muito acabamento especial sem que você tenha um público, sabe? Se você for um ótimo autor, um grande autor, a editora vai gastar dinheiro por você nisso. É melhor você focar em mostrar que é um bom escritor, uma boa história, que consegue construir uma comunidade ao redor do que você escreve. Porque se você só conseguir vender livro por causa da capa dura, hot stamping, que é aquele que brilha na capa e tal, você não tem qualidade nenhuma. Qualquer gráfica faz. E também, mesmo no miolo, contam algumas coisas, como, por exemplo, ter foto. A foto custa mais na impressão e custa mais na diagramação. A foto precisa ser tratada.
dificilmente uma foto, conforme ela sai da sua câmera ou do seu celular, está propícia para impressão. Alguém precisa fazer um tratamentozinho ali. Outras coisas que influenciam o custo também é quantas revisões você manda fazer. Se você manda fazer uma revisão só é pouco para qualquer livro. Quando você enviar para uma editora como a Flive publicar, a gente vai fazer normalmente uma revisão só. A menos que seja um projeto que nós queiramos investir muito, porque revisão ortográfica é a coisa mais cara dentro do projeto que a gente tem, pelo menos, de publicação de livro. Se você na sua casa, que é escritor, quer chegar numa editora com um produto prático para ser publicado, né? Está pronto para ser publicado, que é o trabalho do escritor, é entregar um livro para a editora no melhor nível que o escritor pode entregar, você já vai ter feito uma revisão. O ideal é que um livro saia aí no mercado com uma revisão do autor, uma revisão da editora. O autor que revisa? Não, o autor contrata alguém para revisar o livro dele. Depois a editora também contrata alguém para revisar aquele livro. Na Flive já aconteceu inúmeras vezes de autores pedirem desconto, ou alguém falar, não, mas é rapidinho fazer o livro porque eu já trouxe ele revisado. Não aceita. A Flive só publica livros que passaram por revisão da editora. Uma preparação e depois do livro diagramado uma revisão, ou se você manda só fazer uma revisão depois do livro diagramado, que é um risco, pode ser que se passem coisas bem feias, bem sérias. Depende. Mas só para você ter uma ideia, se você for fazer um livro impresso de umas 128 páginas, no acabamento mais simples, que não tenha muitas imagens, que não exija um tratamento especial, se você mandar fazer uma preparação, mandar alguém diagramar para a obra ficar apresentável, contratar alguém para fazer uma capa, e mandar uma gráfica imprimir pelo menos 100 exemplares, entre 4 e 6 mil reais você vai gastar. Mas esse custo... Esse valor aqui, todo respeito do mundo, viu, Laura? Mas esse valor aqui tá superfaturadíssimo. Não custa nem perto disso. Quer dizer, não precisa custar. Vamos fazer um experimento aqui, tá? Ela disse um livro de 180 páginas que não precisa de nada grandioso. Eu vou pegar aqui quanto custa hoje para publicar, imprimir 100 exemplares de até 200 páginas. Né, que eu acho que é o mais próximo que a gente vai pegar aqui. Lembrando que a Flive é uma editora profissional, centenas de livros publicados, dezenas de milhares de livros vendidos. Sabe muito bem o que a gente tá. A diferença é que a Flive não tem margem de lucro com publicação. Só ganha dinheiro vendendo livro. Para editar um livro, né? Para fazer tudo que ela falou de revisão, diagramação, capa e os registros legais, que são ficha fotográfica e ISBN, custa R$ 1.890. Para imprimir 100 exemplares desse livro, eu tô abrindo tabelas oficiais da editora, que eu não posso mostrar para vocês, né? Por isso que eu tô aqui, vocês não estão vendo. Estou abrindo tabelas oficiais da editora. E o custo de impressão unitário hoje está em R$19,96. Então, o pior que... Desculpa aí, Laura. Você não estava tão errado assim não, viu? R$19,96 vezes 100 dá 1.996. Mais, quanto que eu falei? 1.890, né? Dá R$3.896. Caro mesmo, né, cara? Calculei aqui, somei as paradas. R$3.800 para você imprimir 100 exemplares de páginas e fazer a edição. Caro mesmo. O que mais pesa aqui é a impressão, porque a impressão de um livro desse tamanho não deveria ser tão cara, sabe? Não deveria mesmo ser. Hoje mesmo eu negociei com gráfica pra gente tentar baixar os preços e repassar essa edição por... Para que dê certo, mas eu não tô com esperança não. E a Suzano, que tem o monopólio do papel no Brasil, fez um aumento recente
papel. Já sei que dá colocar esse valor. Vou passar uma tabela que é válida pro ano inteiro. Felizmente. Não sei se vai rolar de diminuir esse preço. E aí, um exemplo, né? Dividido por 100, cada livro custa R$ 38,86. Por isso que você nunca tem que lançar um livro só por hobby. Só por brincadeira. A gente tem que lançar livros no mercado editorial para ser uma profissão, para ser uma carreira, para você conseguir ganhar dinheiro com isso. Porque se você vender 100 exemplares, isso aqui é o quanto você tem que ganhar, né? Para pagar. Então, pô, é caro, 200 páginas, né? Um livro por R$40 de 200 páginas dá para cobrar. Mas não vai ter dinheiro nenhum. Nenhum. Agora, se você vende 200 cópias, que custaria isso, mais a edição, cada exemplar já é R$10 a menos. Então, se você vender por R$40, né, por R$39,90, ainda vão sobrar aí R$10 de lucro por exemplar, que vezes 200 dá R$2.000 de lucro. Né, você investiu R$6.000 mais ou menos e lucrou R$2.000. É uma margem aceitável, né? O custo realmente muda dependendo do que você coloca no livro ou não. Se ele tiver mais páginas, se ele tiver mais charmes, se ele tiver mais exemplares, varia. Não há uma tabela, não é uma... um livro custa tanto. Não custa, claro que não. Depende. Eu também gostaria de lembrar que livros, quem trabalha com livro, em geral tem um conhecimento bastante específico. Eu sempre recomendo, por exemplo, que as pessoas procurem fazer capa com um capista. Alguém que tenha experiência em fazer capas de livros. Porque às vezes a pessoa tem experiência em design, mas não tem experiência com capa. Um adendo aqui a esse comentário da Laura. Ilustradores raramente são bons capistas. Raramente são bons capistas. E é muito difícil de encontrar designers que sabem trabalhar com impressão. Mais ainda designers que sabem trabalhar com impressão de preto e branco para fazer diagramação, sabe? Se você perguntar o que é preto calçado para um diagramador, talvez ele não saiba te responder. Muitos designers também não vão saber, a maioria deles, né? Mas todos deveriam saber. É uma coisa bem básica, na minha visão, sobre você trabalhar com design para impressão. A capa tem muito macetinho e pode acontecer um desastre. Já vi várias vezes, não, meu sobrinho, meu amigo, meu sei lá quem sabe fazer, e aí sai uma capa com um erro grotesco de impressão, porque a pessoa não tem experiência com esse meio bastante específico que é o livro. Mesma coisa a revisão, a pessoa pode trabalhar com publicidade, mas não ser uma boa revisora de provas, ou trabalhar até como escritora, mas não ser muito boa para ler e mexer no texto alheio. Depende bastante, tá? É bem interessante você procurar, na medida do possível, do que você puder pagar, pessoas com experiência de livros, com livros, na produção dessa obra tão específica que é a obra literária ou não literária, mas escrita e impressa. É interessante também você levar em conta que há uma gama imensa de pessoas e serviços sendo oferecidos, então é super razoável que você queira ver o que a pessoa fez antes. Eu faço revisão, preparação, não sei o que. Posso ver? Me mostra. E aí você dá uma olhadinha. Esse é o tipo de vantagem que você tem quando você procura uma empresa para prestar serviço para você e não um profissional liberal. Hoje eu enxergo que a gente tem um problema enorme no mercado do livro. Ninguém sabe se um capista, um revisor, um diagramador é profissional ou não, sabe? Você pode até ver o que ele já fez, mas a menos que você converse com os autores com que ele trabalhou, e aí tem uma margem de erro ali, você nunca vai ter plena certeza até trabalhar com aquela pessoa se ela cumpre prazo, se ela costuma entregar o melhor dela, ou se daqui a pouco é um capista que de vez em quando entrega uma super capa, de vez em quando entrega uma bomba, sabe? Esse tipo de caso é muito problemático no nosso mercado. Porque
você costuma ter que pagar metade de entrada, e se você não pagar esse valor de entrada para o profissional que não se planeja financeiramente, é ruim, e também ele tem o risco de você dar o calote nele, então é importante para ele também cobrar esse 50% de entrada. Mas eu já cansei de pagar 50% de entrada para profissional que não entregou o projeto. Por isso que a minha editora hoje, por exemplo, não paga entrada para freelancer. Nós somos uma editora, a gente paga dezenas de freelancers todos os meses. Então, se um freelancer não confia na editora para fazer negócio assim, ele só não vai ser contratado. Mas essa é uma vantagem que a gente tem por ter a força de uma editora, né? Por ter a força de uma empresa que trabalha com muitos freelancers e muitos autores. O autor independente, ele está completamente largado, e assim como eu gastei, está no risco de ter que gastar muito mais dinheiro do que precisa, porque vai ter que contratar mais de um profissional para fazer a mesma coisa, porque o primeiro não entregou direito, ou entregou, mas você não soube avaliar direito e na real ele entregou errado. E aí você descobre só depois, né? Mesmo você sendo leigo, dá para você sentir se o trabalho foi feito com cuidado ou não. Ah, a pessoa faz capas, posso ver seu portfólio? Deixa eu ver se eu gosto. Ah, a pessoa faz design do livro, posso ver projetos? É razoável. Então, como toda prestação de serviço, é uma gráfica, imprime maravilhosamente, posso ver um exemplar impresso? Deixa eu ver algum livro que vocês tenham feito? Pronto. Você pega na mão e sente se aquele... Esse rolê da gráfica é importante, porque tem muita gráfica com uma qualidade de impressão horrorosa. Muitas gráficas vão se negar a te mandar, autor independente, um exemplar. Tá? Aí você pode se oferecer de comprar. Né? Você fala para eles, mas então eu compro. Me diz um livro aí que eu... Vocês têm algum livro aí guardado, estocado, que eu posso comprar uma cópia? Ou alguém, algum autor, alguma editora que imprimiu com vocês, que eu possa entrar em contato e comprar uma cópia com eles? Porque eu preciso ver um exemplar aí do livro de vocês. E é muito importante. Ainda mais se você é um autor doidinho, que nem a Flive gosta de pegar, que tem um monte de página preta. Tem gráficas que elas colocam muito menos tinta do que elas deveriam colocar na impressão. Ou elas têm uma máquina meio ruim, e aí as páginas pretas elas ficam meio ruins, sabe? É muito importante você avaliar esse tipo de coisa em gráfico. Prestador de serviço, se aquela pessoa com técnica, com aquela experiência, se o produto que ela lançou, que ela produziu, vale a pena. Você sente na mão. Uma recomendação para quem, de qualquer forma, todo tipo de livro, tome cuidado com o número de exemplares. Não faça demais. Se você não tem experiência anterior, nunca lançou um livro, não faça muitos exemplares. É por essas que eu amo a Laura, mano. Autor que quer se lascar é o autor que manda fazer 500 exemplares, 300 exemplares, até 100 exemplares. Hoje na Flive a recomendação que a gente tem para os autores é fazer 20 cópias. Ou melhor, faz uma pré-venda, vê quantas pessoas estão a fim de comprar o seu livro agora, e aí você lança o seu livro com uma quantidade legal. Eu fui o autor que mandei fazer 1000 exemplares do meu primeiro livro. E aí eu tinha 1000 cópias em casa, olhando pra mim assim, todo dia. E ocupa um espaço que vocês não fazem ideia. Eu tinha que desovar aqueles livros. Então eu tomei vergonha na minha cara, comecei a divulgar, comecei a vender, e aí eu vendia 2 caixas por semana, que dava aí em torno de... Cara, cada caixa tinha uns 20 e poucos livros. Eu vendia uns 30 e poucos livros por semana, uma coisa assim. Toda semana eu tentava vender umas 2 caixas, uma caixa e pouco, 2 caixas. E eu ia lá, pegava aquelas caixas, esvaziava perto da minha casa, da minha cama, quer dizer, e ficava olhando para aqueles livros sumirem conforme ia vendendo. E essa foi a minha motivação para conseguir vender os meus primeiros 1000 exemplares. Só que não faça como autores que a Flive tem, que tem a oportunidade de imprimir muito livro e manda estocar aqui na editora. Porque a gente não vai deixar estocar aqui na editora. A gente vai mandar para tua casa. Tá? E se o seu livro vender bem pra caramba, a gente estoca. Toda semana tem livro seu vendendo, a gente vai estocar.
Agora, se você mandar fazer 50 exemplares, por exemplo, de um livro relativamente grande, 300 páginas para cima não é grande, mas enfim, já ocupa um espaço legal. E tem as 50 cópias e o livro não vende nada por semana, cara, daqui a pouquinho o jurídico vai entrar em contato com você e falar, ó, seu livro não está vendendo, está ocupando um espaço aqui no nosso estoque, e ou você começa a fazer ele vender, ou você resgata ele para o seu endereço. E a gente vai enviar para o seu endereço esses livros. Porque a gente também não é... A gente é mãe, mas calma lá. É melhor você fazer uma tiragem baixa, 100, 200, até 500 exemplares, do que fazer uma tiragem muito alta, porque você está extremamente otimista de que vai vender tudo rapidamente. É muito raro que um autor iniciante, em sua primeira tentativa, venda com facilidade 1.000 exemplares, 2.000 exemplares, 5.000 exemplares. Eu já vi alguns autores de primeira viagem serem convencidos por prestadores de serviço a fazer. Não faça. Seja qual o tipo de acabamento for, prefira arriscar um número mais baixo de exemplares, máximo até... Ah, mas a gráfica me falou que se eu fizer 500 em vez de 100 exemplares, vai baixar R$3 por exemplar. É muito mais barato você fazer os 100 do que fazer os 500. Ah, mas a unidade é mais barata. É mais barato você fazer os 100 do que fazer os 500. Faz os 100, não faz os 500. Quando chega pedido de 100 exemplares aqui na editora, eu já olho para ele assim e já puxo o relatório de venda do livro. E não é raro de eu começar a me coçar já quando eu vejo o relatório de vendas e comparo com os 100 exemplares que chegaram. É 500 para você ver o que acontece, você sentir se está funcionando, se é daquele jeito, ou se você vai mudar alguma coisa, fazer uma nova tiragem de uma maneira um pouco diferente. E é isso, meus nobres amigos. Quanto custa publicar um livro? Acabou aí que a gente descobriu no meio do processo que a Laura estava correta, né? Ela falou há 5 anos atrás, 2019, realmente não custava tudo isso se você tivesse os meios, né? Os contatos e tal que uma editora tem. Mas hoje, 5 anos depois, de fato, publicar um livro de 200 páginas e imprimir 100 cópias custa em torno de R$4.000. Escrever é só para quem realmente quer, mano. Se você não tá muito empenhado, vai vender pastel na rua.